O termo progressão se relaciona com a ideia de sucessividade. Na matemática, a progressão é caracterizada como uma sequência numérica de quantidades, isto é, que acontece de maneira sucessiva. Uma progressão é estabelecida por uma lei de formação, que se define em uma fórmula matemática. Estudaremos a progressão aritmética e a geométrica. A progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma da constante com o valor do elemento anterior. PA finita. Para termos uma PA finita, temos que ter um número limitado de termos. Como vimos aqui, temos 5 termos, onde o termo inicial é 0 e a razão é 2. PA infinita. Para termos uma PA infinita, o domínio onde ela está inserida tem que ser infinito, tendo o exemplo 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. PA crescente. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Para isso acontecer, a razão tem que ser um número positivo, ou seja, tem que ser maior que zero. Nesse caso, a razão era 2. PA decrescente. Por exemplo, 10, 8, 6, 4 e assim por diante. Para isso acontecer, a razão tem que ser um número negativo, ou seja, tem que ser menor que zero. Nesse caso, a razão era menos 2. PA constante. Por exemplo, 5, 5, 5, 5, etc. Para acontecer isso, a razão tem que ser igual a zero. Os termos da PA são identificados pela posição que ocupam na sequência. Representativamente, você teria uma PA infinita mostrada assim. Quando falamos sobre o enésimo termo de uma PA, estamos se referindo ao termo que está na posição n. A fórmula do enésimo termo também é chamada termo geral de uma PA. Pode ser usada para descobrir o valor que está em qualquer posição. A fórmula do enésimo termo pode ser expressada da seguinte maneira: a n igual a 1 mais n menos 1 vezes razão. É simples se encontrar a razão KPA, se você estiver pelo menos 2 termos consecutivos. Se você souber que AN é também AN-1 ou AN mais 1, basta fazer uma subtração entre os termos que maior posição e seu antecessor. Caso não saiba quais termos consecutivos, use a forma com o termo geral em seu rango R. Soma dos termos da PA. Para saber a soma dos termos de uma PA, basta aplicar a seguinte fórmula: Sn igual a n vezes, abre parênteses, A1 mais AN, fecha parênteses, dividido por 2. Cabe ressaltar que as PAs infinitas não têm uma fórmula para a soma dos termos, pois é impossível determiná-las. Como saber qual o número que ocupa a posição por meio em uma PA com n termos? Basta fazer Qm igual a A1 mais AN, dividido por 2. Progressão geométrica. A progressão geométrica, ou PG, pode ser entendida como qualquer sequência de números em que, a partir do segundo termo, a sequência é dada por meio da multiplicação do termo anterior pela razão. Veja a fórmula. AN igual a A1 vezes Q, que é a razão, elevado a N, menos 1. AM é igual a enésimo termo da sequência. O A1 é o primeiro termo da sequência, o Q é a razão e o N é a posição do termo da sequência, o número. Nessa progressão, também temos a fórmula da soma dos primeiros termos, que é dada por Sn igual a A1 vezes Q, que é a razão, elevado a N, menos 1, dividido por Q, menos 1. Sn seria a soma dos primeiros termos de um PG. A1,
o primeiro termo da sequência, o Q é a razão e o N é a posição do termo da sequência. PG finita tem um número finito de termos, por exemplo, a PG de 5 termos, com A1 igual a 1 e razão igual a 10. PG infinita. Já a PG infinita é aquela que está em um domínio infinito, sem especificação de quantidade de termos. Veja a PG com A1 igual a 1 e razão igual a 2. PG crescente. Na PG crescente, cada termo é maior que o anterior. Isso acontece quando o termo inicial é maior que 0 e a razão é maior que 1. Assim, os números serão sempre positivos e cada vez maiores. O termo inicial é menor que 0 e a razão está entre 0 e 1. Assim, ao multiplicar o número negativo pela razão, o próximo número será menor em módulo, mas estará mais próximo de 0 e, portanto, crescendo. PG decrescente. Já a PG decrescente é aquela em que cada termo é menor que o antecessor. Ela acontece em duas situações. O primeiro termo é negativo e a razão é maior que 1. Assim, os próximos números serão negativos com um módulo cada vez menor, ou seja, mais distante de 0. O primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1. Isso vai gerar números sempre positivos, mas cada vez menores. PG constante. Na PG constante, a razão é igual a 1 e cada termo é igual ao anterior. PG alternante. Essa PG alterna o sinal de cada membro quando o primeiro deles é diferente de 0 e a razão é negativa. PG estacionária. Acontece quando o primeiro termo é diferente de 0, mas a razão é 0, fazendo com que os demais também sejam nulos. Fórmula da PG. Nésimo termo da PG. A fórmula do termo geral ou do nésimo da PG é a seguinte: a elevado a n igual a elevado a 1 vezes q elevado a n menos 1. Razão da PG. Para calcular a razão da PG, dividimos dois termos consecutivos. O primeiro fica no numerador e seu antecessor no denominador, ou seja, q igual a n mais 1 dividido por a elevado a n. Mas, sem conhecer dois termos consecutivos, podemos fazer o cálculo usando o termo geral da PG, substituindo os outros valores e encontrando que a elevado a n igual a elevado a 1 vezes q elevado a n menos 1. Soma dos termos da PG. Para saber quando dá soma os termos de uma PG, S elevado a n, anote a fórmula. S elevado a n igual a elevado a 1 vezes q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. A PG infinita permite calcular a soma dos termos S. A fórmula é a seguinte: S igual a elevado a 1 dividido por 1 menos q. Determine o sexto termo da progressão geométrica 2, 6, 18 e 54 e, em seguida, calcule a soma dos 6 primeiros termos. Para resolver esse exercício, devemos calcular a razão Q. Para isso, efetue as divisões. Com isso, verificamos que a razão da PG é 3, sabendo que A1 é igual a 2 e N é igual a 6, substitua os valores na fórmula. O sexto termo da PG é o número 486. Vamos agora calcular a soma dos 6 primeiros termos da sequência. A soma dos 6 primeiros termos da progressão geométrica é igual a 728.